Quando o céu invade a terra. Guia prático para uma vida de milagres. Bill Johnson. Capítulo 14. Guerreando para invadir. Por muito tempo a igreja tem atuado na defensiva, na batalha pelas almas. Quando ouvimos falar sobre o que uma determinada seita, ou um outro ramo das trevas, está planejando fazer, reagimos criando estratégias para confrontar os planos do inimigo. Criamos comissões, líderes discutem, e os pastores pregam contra o que possa estar o diabo fazendo, ou que esteja próximo de o fazer. Talvez você se surpreenda com o que vou dizer. Não dou a mínima importância para o que o diabo possa estar planejando fazer. A grande comissão coloca a mim na ofensiva. Eu estou com a bola. E se eu a levar para a frente, sabendo jogar, os planos dele não terão importância. Num jogo de futebol, vence o time que se preocupa com o seu jogo, e não se intimida com o adversário. O técnico do adversário, muitas vezes, fez declarações antes da partida, procurando criar um clima de superioridade e levar o seu oponente a jogar na defesa. E, por causa disso, preocupando-se com o adversário, o time ameaçado acaba não fazendo o seu jogo, mas sim o jogo do time contrário, e acaba sofrendo uma derrota. Por mais tolo que seja esse tipo de comportamento, esta é a condição de uma grande parte da igreja nos dias atuais. Satanás revela seus planos para nos colocar na defensiva. Ele ruge, procura impor-se, e nós agimos como se estivéssemos sob o seu controle. Paremos com essa tolice, e deixemos de ficar louvando o diabo com discussões intermináveis sobre o que há de errado no mundo por causa dele. Nós temos o nosso jogo, e estamos com a bola. O potencial da presente geração, que é maior do que o das anteriores, não tem nada a ver com a nossa própria piedade, mas tem tudo a ver com o plano mestre de nosso Senhor de nos colocar neste ponto da história. Temos que nos tornar o pior pesadelo do diabo, porque o diabo deixa vazar os seus segredos. Creio honestamente que Satanás permite que suas estratégias se tornem conhecidas de modo que venhamos a reagir a elas. Ele adora ficar no controle. E, sempre que nós não estamos no controle, ele fica. E, quando reagimos, nossas reações são decorrentes do medo. Não temos que ficar aguentando a situação até a volta de Jesus. Somos um corpo de pessoas vencedoras, corpo esse que foi comprado por sangue, foi cheio do Espírito, e foi comissionado pelo próprio Deus, de forma que tudo o que ele falou no passado viesse a acontecer. Quando planejamos segundo os planos de Satanás, automaticamente ficamos com uma postura mental errada. E nossas atitudes incorretas podem tornar-se verdadeiras fortalezas em nosso pensamento, provocando assim uma investida legal do inferno contra nós. Desse modo, nossos temores acabam se tornando profecias que por si mesmas se cumprem. Segredos bíblicos acerca da guerra. A guerra espiritual é inevitável, e ignorá-la não fará com que ela não aconteça. Portanto, temos de aprender a batalhar com uma autoridade sobrenatural. Os seguintes princípios são verdades muitas vezes esquecidas. 1. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Êxodo 13:17. Deus tem plena convicção sobre até que ponto poderemos atuar na presente situação. Ele nos faz desviar de qualquer batalha que possa nos fazer dar meia volta e abandonar o nosso chamado. E assim concluímos que ele nos encaminha apenas para as batalhas em que podemos derrotar o inimigo. O lugar de maior segurança nesta guerra acha-se na obediência. Quando estamos no centro da vontade de Deus, enfrentamos apenas aquelas situações em que estejamos em condições de vencer. Mas, por estarem afastados da sua vontade, muitos cristãos caem, tendo que enfrentar uma excessiva pressão, por eles mesmos engendrada. E na sua vontade que se encontra o lugar mais seguro para se ficar. Prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23:5. Deus de modo algum se intimida com as táticas do inimigo. De fato ele quer ter comunhão conosco bem diante dos olhos do diabo. E na intimidade com Deus que tem nossa postura mais forte. Nunca permita que nada o faça sair dela. Muitos são os que se tornam intensivos batalhadores para o seu próprio bem. Tal intensidade frequentemente exibe a força humana, não a graça. Quando optamos por essa condição de ser intensivos batalhadores, isso nos afasta da alegria e da intimidade com Deus. É uma indicação de que nos desviamos do nosso primeiro amor. No caso de Paulo, a intimidade que ele tinha com Deus fez com que ele dissesse, lá daquela prisão infestada de demônios em que se encontrava, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, isto da parte de Deus. Filipenses 1:28. Quando rejeitamos o medo, o inimigo é que fica aterrorizado. Um coração confiante é um sinal seguro da destruição final dele e da nossa vitória no dia de hoje. Não tenha medo, nunca. Volte-se para as promessas de Deus, passe tempo com pessoas de fé, e que cada um encoraje o outro com os testemunhos do Senhor. Louve a Deus por quem Ele é, até que o medo não mais bata à sua porta. Isto não é uma opção, pois na verdade o medo convida o inimigo a vir para matar, roubar e destruir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A submissão a Deus é a chave para o sucesso pessoal. Nossa principal batalha na guerra espiritual não é contra o diabo. É contra a carne. Sujeitando-nos ao Senhor é o que coloca os recursos de Deus à nossa disposição para uma permanente vitória, para executarmos o que Jesus já conquistou para nós no Calvário. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Mateus 16:18. Eu não fui deixado no planeta Terra para ficar escondido, esperando a volta de Jesus. Aqui estou como um representante militar do céu. A igreja está no ataque. É por isso que esse lugar do poderio e do domínio dos demônios não prevalecerão contra a igreja. Deus fez sobremodo fecundo seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Salmos 105, 24, 25. Primeiramente Deus nos fortalece, mas também instiga o ódio do diabo contra nós. Por quê? Não é porque ele queira criar problemas para a sua igreja. É porque ele gosta de ver o diabo derrotado por aqueles que foram feitos à sua imagem, por aqueles que, por sua livre escolha, têm com ele um relacionamento de amor. Deus nos delegou a sua autoridade. É um grande prazer para o Senhor quando exercemos o triunfo de Jesus sobre os demônios, quando nos dispomos a executar contra eles a sentença escrita, e que será honra para todos os santos. Salmos 149, 9. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes, dê honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor tem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Isaías 42, 12 e 13. O nosso culto a Deus é um dos maiores privilégios da nossa vida. O louvor honra a Deus, mas também nos edifica e destrói os poderes do inferno. E é algo estupendo pensar que posso louvar ao Senhor, ter a sua paz enchendo a minha alma, e ouvi-lo dizer que sou um homem poderoso e de valor. Tudo o que fiz foi adorá-lo. Ele destruiu os poderes do inferno para me favorecer e me deu os gols da vitória. Tudo isso, porém, não é tudo. É apenas o necessário para fazer com que a nossa perspectiva se volte para a guerra espiritual, para que ela não mais contemple o que é religioso e carnal, mas para afirmá-la na visão do reino. Arrependa-se, mude o seu modo de pensar, e você verá quão próximo de você o reino de Deus de fato está. Nascemos numa guerra. Não há tréguas, não há períodos de férias, e nenhuma folga. O lugar mais seguro é estarmos no centro da vontade de Deus, onde estamos em profunda intimidade com Ele. Neste que enfrentemos as batalhas que estamos plenamente capacitados a vencer. Não somente este lugar é o mais seguro, é também o lugar de maior regozijo para o crente. Fora da intimidade com Deus, provavelmente estaríamos desperdiçando a oportunidade de participarmos do acontecimento mais grandioso na Terra. Mas esse é o assunto de nosso próximo capítulo.